1 Pedro capítulo 5, versículo 6, vamos ler até o versículo 11, e a palavra de Deus diz assim: sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. Quem? O diabo, o vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Em outras traduções, a quem tragar. Resistir-lhe, permanecendo firme na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período de curto tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A Ele, portanto, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Eu estava ligado. Não vou orar porque já fizemos a oração, o pastor Silvio já orou. E assim, uma oração não depende de quem faça, já traz resultados. Estava ligado. Mas iremos entrar no texto de 1 Pedro com o seguinte pensamento: sofrimento. Pedro, quando ele envia esta carta, existe um propósito. Foi que os irmãos estavam passando por atribulações, perseguições. E quando nós queremos falar sobre sofrimentos, vem logo a carta de 1 Pedro. Pedro exorta aos irmãos, esclarecendo que é para eles permanecerem na fé, estarem firmes, convictos naquilo que já foram pregados. Quando Paulo fala em relação às coisas que Pedro tem a ensinar, é muito esclarecedor, porque até Tiago ele afirma as mesmas coisas que Pedro. E se vocês abrirem comigo, só volte só um livro, Tiago. Está em 1 Pedro, só volta um livro, Tiago capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A mesma condição, a mesma luta que eles estavam passando, estava acontecendo ali. Então vou voltar para cá, no capítulo 5. Eu queria apenas pegar a primeira palavra que ele aplica no versículo 6. Humilhai-vos. No sermão passado eu falei sobre o amor desconhecido. O amor que às vezes a gente nem sequer conhece, ou às vezes a gente conhece, mas esquece. E por muitas vezes a gente já ouviu e acha que não é real esse amor. Então Paulo ele traz uma clareza em Romanos capítulo 8 sobre a condição até onde vai esse amor de Deus. Ele fala que não tem nada que nos separe do amor de Cristo. Não tem morte, não tem potestade, não tem nada nos separa. Anjos nos separam. E agora foi bom, Deus ele é tão gracioso conosco, que Ele nos trouxe uma mensagem de amor. E agora nesta noite Ele traz uma mensagem acerca das guerras que enfrentamos. E esse é o seguinte tema que nós trazemos nesta noite: as nossas guerras. As guerras cristãs. A guerra de todo aquele que, mesmo que não confesse a fé cristã, ele passa. E o que nos dá o escape de fato
É todo esse texto que irei percorrer. Ele se aplicou sobre a condição humilhação. Humilhação vem no contexto de a gente se deitar, se debruçar, se esvaziar, tirar tudo que já temos para ganhar algo, se desfazer de tudo. Vem naquela condição lá dos bem-aventurados, bem-aventurados os humildes, ou então os pobres, que não tem nada. É que nem Paulo quando ele afirma, desfiz de tudo para ganhar Cristo. Todo conhecimento que eu obtive, eu faço como esterco, como nada, para poder ganhar a Cristo. Isso se chama humilhação. É se humilhar. E quando eu entendo a humilhação que é isso, agora eu entendo que eu também preciso me humilhar perante quem? Os poderes de Deus. Entendendo que quem é Deus de fato. Entendendo a grandeza de Deus. Quando eu entendo quem Deus é, eu agora me humilho. Porque não é a condição, sabe, de eu tenho alguma coisa, como já foi dito, não sei de nada. Você entendeu a grandeza de Deus? Quando você estuda sobre quem é Deus, você vê assim, Deus Santo, eu contudo, eu vivo em transgressão. Deus é amor, eu contudo, só vivo na ira. Deus, Ele é fiel, contudo, eu sou infiel. Então a gente quando bota na balança de quem é Deus e quem somos nós nos humilhamos. E entendemos que somos que nem um pobre, temos nada. E ainda que a gente possa dizer assim, Senhor, não, mas eu já fiz alguma coisa, eu faço bem, você não tem nada. Ele olha para nós, com o seu olhar, o meio das suas obras são trapos de imundície, diz Isaías. Quando eu me humilho perante Deus, essa é a nossa primeira guerra. Eu não deixei bem claro, mas essa é a primeira guerra. É nos humilhar perante Deus. Que a gente quer sempre achar uma solução naquilo ali. A gente não, Deus fica lá pesanteiro. Mas na verdade, quando a gente se debruça e se humilha perante Ele. Às vezes não, Jair, eu sempre me humilho perante Deus. Mas às vezes quando você comete um pecado, você não vai logo confessar. Você acha que ainda assim, eu não sou digno, sabe? E se afasta. Antes de você se aproximar mais dele. Agora é a hora que eu me aproximo e falo, Senhor, eu vou esclarecer melhor na parábola. Vamos em Lucas. Em Lucas, Jesus ele ilustra o que é se humilhar. Lucas capítulo 18. A parábola, Lucas capítulo 18, versículo 10 até o 14. A parábola do fariseu e o publicano. Vamos fazer essa leitura de uma forma que a gente possa entender. Para algumas pessoas que confiavam em sua o quê? Própria justiça e menosprezava os outros, Jesus contou ainda esta parábola. Observe, Jesus está contando uma parábola àqueles que confiavam nas suas próprias justiças. Aqueles que se confiam demais no seu ego, são soberbos, arrogantes. Ele continua, versículo 10: 2 homens subiram ao templo para orar. Ora, um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, observe, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Sabe, Deus, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou distante, ele sequer ousava olhar para os céus, mas batendo no peito,
conversando: Deus, ser benévolo comigo, para comigo, pois sou pecador. E eu vos asseguro que este homem, e não há outro, foi a sua causa justificada diante de Deus. Porquanto aquele que se vangloriava será desprezado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui Jesus deixa bem desenhado o que é humilhação. Está lá o fariseu, ele pega todas as suas obras de justiça. Eu oro, eu jejuo, eu estou todo o tempo ali, Senhor, dizimando, eu estou ali todo custo na tua casa, eu sou obrigado por o Senhor me permitir isso. Mas a Bíblia fala que não existe um na face da terra que não cometeu pecado. Todos pecaram, todos estamos debaixo da transgressão, do erro, do engano. E quando esse pecado habita em nós, todos os dias nós pecamos, nós tropeçamos. Ai daquele que diz que não peque, se torna-se mentiroso. Quando você diz que você não é mentiroso, você é filho do diabo. A Bíblia me dá respaldo para isso. Aquele que vive na verdade é filho de Deus, mas aquele que vive na mentira, o pai é Satanás. Então, quando a gente entende isso, que aquele que se humilha perante Deus, que vê que não tem de nada de se vangloriar, esse é esse. Agora nós voltamos lá para 1 Pedro, capítulo 5. Ele agora diz que vai trazer um benefício para que ele seja o quê? Exaltado no tempo certo. Agora tem um benefício. É que nem você, eu sempre volto essa simbologia, porque é uma coisa que eu sempre pratico. É você estar fazendo academia, pegando peso, você vai por bem-estar da sua saúde. Você não está ali para poder ter um bom físico, ter um corpo, sabe, daqueles bodybuilders, não. É para a saúde, ser saudável. Mas por consequência do seu bom treino, da sua boa alimentação, vai vir, obviamente, massa muscular, vai vir um desempenho, vai mostrar um corpo mais definido, por conta dos exercícios, não em busca daquilo, mas vai vir gradativamente. Assim também foi Deus. Quando você busca a humilhação, entenda isso, quando você busca a humilhação, gradativamente, Deus vos exaltará no tempo certo. Não é ser humilde na ideia de poder ganhar, mas é porque você precisa ser. Você tem que ser humilde, puro, vazio, pobre, nada de se vangloriar. Ele irá te exaltar nos tempos certos. A nossa primeira luta é contra a humildade, é ser humilde. Essa é a nossa primeira guerra, ser humilde. A nossa segunda guerra, versículo 7: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Aí é que entra. Eu no último sermão eu falei dos irmãos sobre a minha prova no Detran. Aí eu queria aplicar também nesse dia, porque muitos que não estavam aqui, eu passei na prova do Detran, consegui habilitar, mas era uma ansiedade que habitava em meu coração. Senhor, será que eu vou passar? Senhor, eu preciso treinar, sabe, eu preciso. E aquilo me afligia, aquilo me deixava a noite sem dormir. Quando a pessoa anda, ela anda ansiosa, ela não confia no poder de Deus, ela não confia na graça infinita de Deus. Ele pensa que é por meio de méritos. A ansiedade te leva a crer que é por meio dos seus bons méritos que você conquista. E eu acabei de falar que quando eu estava fazendo a prova do Detran, eu cometi vários erros que ao olho humano, ao meu olhar, eu dizia assim: Senhor, perdi. Olha,
vou tentar a próxima vez, vou comprar um relaudo, vou fazer tudo de novo. Quando eu chego em casa, eu abro o aplicativo, aprovado. A ansiedade te faz você, não que você vá viver uma vida desregrada, preparada, não é isso que eu quero dizer. Entenda, a ansiedade é o que te atrapalha ao alcance do objetivo, da missão de Deus na sua vida. Não ache que é porque você merece. Aquele trabalho que você conquistou, aquele curso que você completou, Deus te deu forças. Aquela filha que recebeu a cura, aquele amigo que está bem sucedido, você que se sente em paz, foi Deus. Nunca duvide que não foi Deus. Às vezes a ansiedade tira isso do nosso coração. A gente tem que lutar contra a humildade, para ter humildade, e lutar contra a ansiedade, destruindo a ansiedade do nosso coração. Não que você não vá ter, mas ainda assim, lute. É a nossa guerra cristã contra a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O inimigo agora terrível das nossas almas, o diabo, o vosso inimigo. Às vezes a gente não tem uma noção de quem é Satanás. A gente não tem a dimensão do quanto ele é capaz de lutar para poder vencer e levar você junto para o inferno. Será que vocês conseguem entender quando o texto ele aplica um leão como um leão? Não é como a tribo de Judá, não é como um poderoso Deus. Ele fica na ideia de outro pensamento. Ele fica bramando em um mole que você dá, e um vacilo que você dá. Você deixa uma brecha. Eu estava no seminário, a gente estava conversando sobre a condição de pecado. E eu confessei aos irmãos lá, e eu não tenho problema de confessar aqui, sobre a condição da pornografia. Eu sempre vivi prisionado da pornografia. No meu coração, se eu der um vacilo, assistir um mínimo vídeo, eu sei que eu caio. Essa é a escravidão que o homem se encontra. O vício, o homem que se encontra viciado em bebedeira. Você beber um gole, ele cai, ele quer mais. Então é nisso que Satanás ele trabalha. Ele vai te condenar. Satanás acusador. Ele vai lhe acusar, apontar, te destruir nessa expectativa. A humilhação que Satanás propõe para você é de te destruir. E a humilhação que você se achega a Deus é para que você seja exaltado. Olha a diferença. Satanás te humilha para você ser destruído. E a humilhação que Deus quer é para poder te exaltar. Então, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele anda como um leão, pronto para quem ele possa tragar. Não brinque, não pense que ele não existe. Nunca passe na sua mente, ele não existe. Ele existe. Ele é uma pessoa, ele tem pensamentos. A Bíblia fala que ele é a serpente que estava lá no jardim do Éden, sagaz. Ele tem boas palavras, mas não quero perder tempo em falar sobre Satanás. Esse é o nosso terceiro inimigo, o diabo, por quem nós lutamos. E no versículo 9, ele agora traz todas as formas para poder batalhar, para estar firmes, para estarmos convictos, como a gente agora tem que se armar, se revestir. Ele diz, versículo 9: resistir, permanece firme,
esteja conscientes de que todo mundo estão passando pelas mesmas provações. Todos. Primeiro, resiste. O Tiago mesmo, ele fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando se fala humilhação, não resista. A humilhação que eu estou falando em relação a Deus, não resista. Antes, persista. Seja permanente na humilhação perante Deus. Mas diante de Satanás, lute, resista. Esteja pronto para batalhar. Os guerreiros que se preparam para a grande luta. Observe o quadro que Deus nos colocou aqui nessa noite. Nós acabamos de cantar um hino em relação à guerra que estamos travando. E agora nós estamos tratando, biblicamente, a nossa luta. Se Deus não está falando ao meu coração, eu preciso abrir mais e mais. Mais e mais o meu olhar. Mas se está falando ao meu coração, eu preciso andar vigilante. Andar perseverante. Resistir. E na continuação, permaneceis firmes na fé. A firmeza, agora que nem você botar água no poste. Nada consegue tirar aquele poste do lugar. Eu parei para poder ver como é que é colocado aquele poste ali naquele chão. Os homens chegam a cavar quase 3 metros ou mais o buraco para poder colocar um poste desse de energia. E quando é findado, coloca as barras de ferro todos cravados assim no chão para que o poste não se mova. E quando vem com aquele concreto duro, joga para poder segurar e fica uma bacia de concreto segurando aquele poste. Depois vem terra por cima. E aí por isso que às vezes eu vejo um acidente. O carro bate, o poste entorta, mas não cai. O poste até pode cair para o lado assim, ficar torto, assim, quebrado, mas a base está firmada. Nessa mesma condição, nós estejamos firmados em Cristo Jesus. A fé, a salvação, a convicção de salvação, a permanência de ler a Bíblia, de estar lendo, orando, se consagrando a Deus, é nisso. Persista. No seminário, o professor falou conosco assim: irmãos, todo mundo passa por um momento difícil. Todo mundo. Mas é o seguinte: quando vinha a vontade de não orar, é porque é hora de orar. Joelho, ora. Quando não vinha a vontade mais de jejuar, é a hora de jejuar. Quando não vinha a hora de ler, é hora de ler. Porque a alma agora já está gritando. Porque o nosso espírito, ele grita pela presença de Deus. De estar frente a frente com o Pai, tete a tete, buscando a glória de Deus. Mas a nossa carne, ela diz ao contrário. Ela quer satisfazer as suas vontades. Então é diante disso. Resiste, permanece e entenda que não é só você que passa por essas dores, por essas aflições. Não é só você. Porque essa carta, quando ela foi escrita, volte comigo aqui rapidinho, no capítulo 1, versículo 1. Pedro, ele pega a fala que ele enviou as regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e da Bitínia. Essa carta foi enviada às várias regiões. Há lugares que, segundo teólogos, dizem que possa ser, os irmãos lembram lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo, que é aquela dispensação dos irmãos ali,
possa ter crescido tanto que chegou a alcançar a Bitínia, a Ásia da província, regiões que nem sequer os apóstolos conseguiram chegar. Isso não sou eu que estou falando. Olha onde o Evangelho chegou. Então Pedro, entendendo isso, ele fala: olha, todos vocês, em todas as regiões, não pensem que é só com vocês que vivem essas dores. Essa guerra é para todos. Todos que quiserem viver a fé cristã vai ser perseguido. Se você não é perseguido, é porque tem alguma coisa errada. Tente viver uma vida prática de oração. Tente viver uma vida consagrada, santa. Você vai ver o que é perseguição. É dentro de casa, no trabalho, em todas as áreas. Desculpa. No versículo 10, Pedro agora ele afirma: ora Deus de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, Ele vos concedeu, vos restaurou. Eu queria pegar uma tradução aqui diferente, não que a minha esteja errada, tá, irmãos? É porque é mais clara. E aí ele trata sobre a condição que é perfeição. Só está assim? Perfeição. Rapidamente, 1 Pedro, capítulo 5. Os últimos versículos, capítulo 10. Ele diz assim, ó: vós mesmo há de aperfeiçoar, firme, fortificar e fundamentar. Porque essa tradução ela traz mais pausadamente. A minha ela é expansiva, ela traz muito detalhada. E aqui não, ela está sendo clara, bem clara. É isso aqui, ó. Ele vos aperfeiçoará. Às vezes a pessoa entra na igreja, acha que vai entrar na igreja e vai estar já santo. Sabe? Eu a partir de hoje vou parar de ficar perdendo tempo e vou ler agora só Bíblia. Olha, eu, a partir de hoje eu larguei tudo da bebida e quer saber, para mim já deu. Entrou na igreja, acabou. Não. Às vezes você vai cair na mesma transgressão, você vai cometer o mesmo pecado, os mesmos erros. É isso que a gente está tratando, luta. A gente está preparando para a luta. Ele vos aperfeiçoará. Cristo Jesus, aquele que padeceu por um curto período de tempo, que morreu, Ele vos aperfeiçoará. Não é eu, é a obra vigor, rapaz, é a obra graciosa de Deus. Será que eu estou conseguindo alcançar essa dimensão? Que não vem de mim essa mudança, o buscar de ler das Sagradas Escrituras, o buscar adorar a Deus, louvar, dizer grande é o Senhor, de estar ali orando, me consagrando, é quando eu busco a presença de Deus. Ele me aperfeiçoa isso. Aquele mesmo que chama, é Ele mesmo que santifica. É Ele que te molda. Quando Ele te aperfeiçoa, Ele agora te firma. Você fica bem firmado. Eu dei a figura do poste. É Ele que te dá forças. Não pense que vem de você não, irmão. É a condição de se humilhar. Sabe? Por isso que Pedro foi tão feliz. Ó, ele falou logo, aplicou logo, olha, humilhai-vos. Entendam isso, humilhai-vos na presença, humilhai-vos perante Deus. No seu determinado tempo, Ele os exaltará. Isso só traz a ideia de que em nós não habita bem nenhum, força alguma, amor algum diante dele. Esse amor que eu tratei semana passada só veio por meio dele. E Paulo ele
acrescenta finalizando: olha, Ele não faz isso. Ele não faz isso para você. Ele faz isso a Ele, porquanto seja pleno domínio para todo sempre. Amém. Ele faz tudo isso por Ele. Não se ponha nunca, já estou terminando, não se ponha nunca diante de Deus como um arrogante. Se você ainda tem um coração duro, um coração que não é capaz de ouvir a voz de Deus, está quebrando seu coração nessa noite. Destroce. Esteja capaz de entender a vontade de Deus. Porque se o Espírito Santo está aqui nessa noite, Ele está falando a mim e ao coração da igreja, mostrando que a gente tem que se humilhar mais perante Deus, mostrando, voltar aqui, a tirar toda a ansiedade, a andar vigilante acerca de Satanás, resistir a estar firmado, firme, convicto, ter certeza, e nunca pensar que as coisas ruins só acontecem na minha vida. Nunca bote no seu coração. Toda dor, todo sofrimento, tudo que vem sobre a sua vida é por amor de Deus. Deus, Ele coloca situações na sua vida para o seu amadurecimento, para o meu amadurecimento. Às vezes as pessoas pensam: Jailson, eu não gosto muito de dar só o meu exemplo, mas que me vem à mente, meu filho ele sofre de autismo. Jailson, seu filho, você não sofre com isso não? Em nenhum momento. Porque Deus tem um propósito na vida do meu filho. Se ele nasceu desse jeito, porque Deus tem um propósito. Eu nunca vou confiar nos meus méritos, confiar no poder de Deus. Se ele veio assim, porque Deus quis assim. E Deus que o aperfeiçoe, que Deus o firme, que o Deus fortaleça, que Deus traga vida de santidade para a vida do meu filho. Então assim a igreja, estejamos firmados, convictos, buscando sempre a presença, a graça, chorando perante Ele, se derramar perante Ele, que nesse Senhor, observe, Ele não teve nem a capacidade de olhar aos altos céus. O texto diz: Ele se humilhou. Senhor, não sou digno, perdoa. Tenhamos nós um coração humilde e Ele nos exaltará. Gostaria de orar juntamente com a igreja, que os irmãos possam se colocar de pé.